falta o que argumentar. Porque se fosse uma coisa assim, ó, ele tá entrando na sociedade, tá aportando ao longo dos períodos, mas ele só vai... A gente tem um contrato que só vai ter alteração oficializando a entrada de sócio quando terminar de botar todo o capital. Beleza, poderia. Bruno mandou aqui uma questão. Prezados, estou com um caso aqui, gostaria da opinião dos senhores. Primeiro ponto. A SPE é constituída para executar um empreendimento imobiliário com diversos sócios. Beleza, então vai ter uma SPE, vários sócios vão entrar ali e a SPE vai fazer o empreendimento. Imagino que realizar e vender o empreendimento, né? Estou imaginando aí esse cenário. 2. Logo após a SPE ser constituída, abre uma SCP para executar a obra com apenas um sócio participante e a SPE. Beleza, então a SPE é o sócio ostensivo, vai ter um sócio participante, beleza, sendo que o sócio participante entrou com alguns imóveis para alugar e vender. Ou seja, com isso vai capitalizar para custear o empreendimento e colocou algum dinheiro. Isso em 2021. Então, vamos desenhar juntos como é que está ficando essa estrutura, né? Como é que está ficando esse organograma que o Bruno comenta aqui com a gente, né? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Beleza. Então, tinha lá uma SPE. Quando eu olho o quadro de sócios aqui, né, tem vários investidores, né, ele colocou ali diversos sócios, né, muito bem, e aí abre-se uma SCP entre um sócio participante e a SPE. Então eu deduzo que a SPE é o sócio ostensivo. Então uma investida da SPE é essa SCP que foi criada. E aí ele colocou aqui, né, para executar a obra com apenas um sócio participante. Então, aqui dentro, né, temos como sócio ostensivo a SPE. E como sócio participante, temos aqui o fulano, né? Temos aqui o investidor X. Legal. Ele colocou dinheiro, colocou alguns imóveis para alugar, alguns imóveis para vender, beleza. O caminho natural disso aí, eu não cheguei no problema ainda, percebam, eu tô descrevendo, eu tô desenhando o que o Bruno trouxe de caso, né? A gente tá fazendo um estudo de caso aqui no final das contas, né? Então, esse estudo de caso, a gente tá olhando assim, olha, beleza, é isso aqui, essa é a estrutura que foi montada pelo relato do nosso colega. O que é muito bom, porque cá entre nós, se a SPE cria uma SCP e está dizendo o seguinte, olha, a SCP foi constituída para executar um empreendimento imobiliário, né, que abre uma SCP para executar a obra, né? Então, beleza, então eu estou entendendo que a obra vai acontecer aqui embaixo na SCP. Portanto, é aqui que eu vou ter as receitas, é aqui que eu vou ter os custos, as despesas, que eu vou apurar os lucros e esses lucros vão ser distribuídos, vou colocar em verdinho aqui o lucro, né? Então, esses lucros, eles na própria SCP são distribuídos para o seu sócio participante e para o seu sócio ostensivo, que é a SPE. E a SPE, então, nesse empreendimento, ela atuaria como uma holding, ou seja, como uma controladora da SCP. Portanto, apurando equivalência patrimonial, né, resultado de equivalência patrimonial nas demonstrações individuais e tendo lucro, que será o lucro da SCP vai levar em consideração o MAP calculado, aí tendo lucro, vai distribuir para toda essa galera, né? Esse seria o caminho normal daquilo que o nosso colega descreveu, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar, porque agora chega na parte divertida, né? E problema. Primeiro problema.
a SCP não teve seu CNPJ aberto e muito menos contabilidade segregada. Segundo problema, todos os imóveis aportados pelo sócio participante foram contabilizados na contabilidade da SPE, inclusive a receita de locação de imóvel e venda dos apartamentos entre 2021 e 2024. Muito bem. Vamos por partes. Do ponto de vista societário, quando a gente vai lá no Código Civil, a SCP é uma sociedade não personificada que independe de qualquer formalidade e que se prova de todo meio de direito, né? Lembra lá das aulas de SCP? Então o que acontece? Quando eu levo isso em consideração e concorda comigo nisso, quer dizer, é o contrário, né? Eu concordo com ele, né? O Gladstone Mahmed, no seu manual de direito, deixa eu até pegar ele aqui, eu gosto muito desse manual aqui, tá? O Manual de Direito Empresarial, já deve estar em outra edição, essa edição aqui é a 14ª, né? Até preciso atualizar a minha biblioteca, mas eu gosto muito do Gladstone Mahmed, o mesmo que tem aquele clássico Holding Familiar e Suas Vantagens, né? Que é um livro mais teórico, mas é muito bom sobre holding. Esse aqui eu gosto muito desse Manual de Direito Empresarial, porque eu gosto, é uma linguagem direto ao ponto, sem enrolação, sem muito juridiquês excessivo, né? Claro que tem um toque de juridiquês, mas para mim, eu como leigo, né, sou contador, não sou advogado, então às vezes falta um pouco ali do juridiquês, daquela coisa hermética que os advogados, os operadores de direito conhecem mais. Então eu gosto muito. E nesse livro, nessa obra, o próprio Gladstone Mahmed fala assim, olha, teoricamente uma SCP ela pode surgir de um aperto de mão, sem contrato nenhum, inclusive não mencionando o nome SCP. E a gente tem uma situação prática em que isso acontece. O pool hoteleiro é um exemplo disso, né? Quando as pessoas firmam um pool hoteleiro, elas, quer dizer, hoje em dia até já chamam, mas muitas vezes o pool hoteleiro ele é constituído sem se falar o nome SCP, mas pelas suas características, ou seja, pelo arranjo feito, aquilo é de fato uma SCP. Só não teve um contrato de SCP, que não é uma coisa exigida, né? A própria Receita Federal vai lá e fala assim, olha, pool hoteleiro é tratado como SCP pelas suas características, tá? Então, quando o Bruno ele traz essa primeira questão aqui, né? A SCP não teve seu CNPJ aberto e muito menos contabilidade segregada. A gente está falando de obrigações acessórias, né? Uma vez que a SCP exista, eu tenho a necessidade de inscrever no CNPJ, né? Desde 2014, por conta da IN 1470 na época, que era a então instrução normativa do CNPJ. Tenho que segregar a contabilidade, né? Que até ali, se não me engano, até 2017, 2018, né? 2018, a gente poderia fazer isso por centro de custo ou por contabilidade totalmente segregada, e aí por conta do regulamento do imposto de renda, né? Aí sim, me lembrei que é 2018 por conta do regulamento, né? O decreto, que é o decreto 9.580 de 2018, regulamento do imposto de renda, impôs que a segregação da SCP seja por uma contabilidade própria, tá? Mas isso tudo é obrigação acessória. Isso tudo são consequências do fato ocorrido. O fato há uma SCP, tá? Então essa primeira questão, né, é um problema de fato, não tem o CNPJ aberto, né? Por quê? Porque quando eu for abrir o CNPJ, qual que é o processo correto? O processo correto é abrir esse CNPJ tendo como data de evento a constituição da SCP. Então, quando ele coloca para mim que a SCP ela existe desde 2021, né? Ele coloca lá que houve a integralização. Então, quando eu abrir esse CNPJ, se eu faço tudo certo, e claro, aqui a gente tá... Isso aqui existe para eu te dizer o que é o certo, né? Então, o certo é abrir o CNPJ dessa SCP que já existe. E a data do evento vai ser a data lá da constituição dela, ou seja, 2021. Portanto, eu tenho obrigações acessórias e obrigações principais a serem cumpridas.
Ah, mas eu fiz tudo no sócio ostensivo. Pois é que tá errado. Então teria que corrigir tudo isso. Ou seja, retificar as apurações e as declarações dessa SPE que fez como se fosse tudo dela, né? Para que você possa apurar e declarar mês a mês o que é o da SCP. Esse é o certo, né? Então, no problema 2, quando ele coloca ali todos os imóveis aportados pelo sócio participante foram contabilizados na contabilidade da SPE. Sim, porque não havia contabilidade da SCP, né? Assim foi, beleza, se não tem a contabilidade da SCP, onde é que vai? Vai para cá, né? Inclusive a receita de locação, de venda de apartamento. Então, por exemplo, PIS e COFINS foi apurado e declarado de um jeito errado, porque eu tenho que segregar, né? Eu tenho que ter o PIS e COFINS do ostensivo, próprio da atividade dele, e PIS e COFINS da SCP, que inclusive antes na DCTF, agora no MIT da DCTF Web, vai com código de extensão diferente, né? Então as operações próprias vão lá com extensão 01, 02 e o da SCP tradicionalmente é com a extensão 08, né? Se eventualmente teve um hatch, né? Tem o hatch do 4095-01 e tem o hatch 4095-02, né? Então vai ter essa distinção. Se tiver hatch aqui, nesse caso, pior ainda, porque aí muda por onde o CNPJ do hatch é gerado, né? Atualmente, a gente está no dia 17 de março de 2025, e eu deixo isso claro porque isso é um vai e volta desgraçado da Receita Federal. Hoje, a Receita Federal diz que o hatch da SCP tem que ser gerado o CNPJ daquele hatch como se fosse o filial da própria SCP. Isso já foi pelo ostensivo, já voltou a ser da SCP, já foi do ostensivo, isso é uma dança, né? Mas, enfim, esse é o certo. E aí a gente resolve esses dois problemas que o nosso colega trouxe. Problema, a SCP não tem o seu CNPJ aberto. É só abrir, muito menos contabilidade segregada. Retificação de erro na contabilidade da SPE e contabilização desse período todo na contabilidade da SCP, reapurar atributos, refazer as declarações, né? E isso resolve automaticamente o problema 2, né? Todos os imóveis aportados pelo sócio foram contabilizados na SCP, inclusive a receita. Pronto, está resolvido. É simples. A resolução é simples. O problema é, será que a empresa está disposta a isso? Reapurações, ou seja, eu estou devendo PIS e COFINS, IRPJ e CSLL da SCP e ao mesmo tempo eu recolhi a maior na SPE e eu tenho declarações que eu vou ter que cumprir. Eu não sei se a multa vai vir ou não, porque as declarações da SCP elas são feitas pela SPE. Então eu vou, por exemplo, na ECD eu entreguei uma ECD só, a ECF eu entreguei uma ECF só. Eu vou ter que retificar a minha ECF da SPE e mandar um segundo arquivo que é correspondente à SCP. Será que vai vir multa ou não? Né? Teoricamente, essa multa é devida. Na prática, eu não tenho visto essa multa acontecer quando é dessa forma, né? Então a gente vai, vamos ter que avaliar se o cliente vai querer fazer mesmo. E aqui me parece que é o maior problema de todos de trabalhar na execução da contabilidade. E é um dos motivos de eu adorar trabalhar com consultoria. Ao trabalhar com consultoria, o teu compromisso é em orientar o certo, orientar o que é o melhor. Seja o certo absoluto, seja o melhor numa situação do que é possível. Agora, quem assume o risco de definir o que vai fazer ou não? O cliente. E o contador, aquele que executa, aquele da assessoria contábil, é que muitas vezes na condição de preposto vai ter aquele desconforto. Isso aí, eu sei que isso não é o ideal, mas foi o que o cliente decidiu e é o que ele vai fazer. E eu pessoalmente acho ruim essa posição. Para mim é um grande desconforto ter que executar uma coisa que eu sei que não é o certo ou que não é o ideal. Então eu prefiro trabalhar com consultoria. Eu acho que a posição de consultor é a melhor posição para quem gosta de estudar, gosta de se atualizar, gosta de orientar o que é o certo, gosta de explicar as coisas, gosta de ver as coisas bem feitas
e tem uma intolerância muito grande, um desconforto grande com sujar a mão, vamos dizer assim, né? Ter que executar coisas com as quais não concorda 100%. É um trabalho, assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou apaixonado por consultoria, eu acho que é a posição mais nobre de um profissional de alto nível na contabilidade. O nosso trabalho ele vai rumando para a consultoria. Essa mudança, né, de postura de contador, do que se conhece do dia a dia, para, né, consultor, é um desdobramento natural de quem vai buscando excelência. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que o Bruno mandou uma segunda mensagem. Ele falou aqui, né? Eu vejo que o certo aqui é voltar em 2021, registrar o CNPJ, contabilizar todos os fatos contábeis que são da SSCP, retificar as declarações da SPE, entregar as declarações em atraso da SCP e na contabilidade da SPE prosseguir com a retificação de erros e retificações. Impecável, Bruno. Impecável. Tô contigo. Também pensamos em ignorar a existência da SCP, uma vez que até hoje ela não tem contabilidade, ajustar o contrato social da SPE com a participação total dessa sócia na SPE ou inscrever essa SCP na Receita Federal com data de 2025 e começar a fazer corretamente daqui para frente. Mas como tudo foi contabilizado na SPE, por meio da ECD, o fisco já tem a informação de existência dessa SCP. Aí a gente entra no mundo do possível, né? Então, assim, é possível sumir com essa SCP do mapa, né? O Bruno ele coloca ali, olha, tudo foi contabilizado na SPE por meio da ECD, o fisco já tem a informação da existência dessa SCP. Essa parte aqui me pegou um pouco, né? Se o Bruno puder colocar aí no chat, Brunão, o que dentro da ECD da SPE, o que está apontando a existência da SCP? Essa parte que eu não entendi. Que tu escreveu aqui, como tudo foi contabilizado na SPE por meio da ECD, o fisco já tem a informação de existência dessa SCP. O lançamento do recebimento dos imóveis. Entendi. Putz, então, beleza. Deixa eu ver se eu entendi. Eles contabilizaram tudo na SPE, mas na hora de colocar esse aporte, foi colocado que foi a integralização na SCP, ali no histórico, por exemplo. É isso? Entendi. Aí o que acontece? Tem um baita dedo apontando, teoricamente, tá? A gente não vamos entrar agora aqui em teoria da conspiração. Teoricamente, o que é de conhecimento da Receita Federal, do fisco, de qualquer um que tenha acesso a esse CD, antes de aberto um processo de fiscalização, são os saldos periódicos, tá? Então, teoricamente, assim, é o oficial, tá? Antes de um procedimento de ofício, antes de um processo de fiscalização, o que pode ser observado abertamente são os saldos periódicos, ou seja, os saldos que inicia e termina cada período de mês de cada conta contábil. Então, teoricamente, a informação do histórico não consta ali, a não ser que tenha uma conta contábil mencionando SCP. Pelos saldos periódicos não dá para chegar nessa informação. Isso aqui sou eu, agora assim, o consultor dando informações para o empresário, né? E no caso você, que está aqui comigo nesse estudo de caso, dando informações para sua tomada de decisão em relação ao risco. Tá? Então, esse aqui é um nível de risco. Cara, saldos periódicos não dá para saber, pelo nome das contas não dá para saber. Agora, uma vez aberto o processo de fiscalização, tendo acesso aí a ECD aberta, aí, tá lá no histórico, né? Saberia que existe. Eu pessoalmente não gosto da alternativa de sumir com a SCP. Eu pessoalmente não gosto da alternativa de criar SCP só em 2025 e linha de corte, mas, assim, dá para executar? Até dá, mas vai ficar rabo preso, né? Assim, o cara integralizou lá atrás, eu vou dizer que ele integralizou na SPE,
mas ele só tem uma alteração contratual agora entrando na SPE, sendo que não tem nenhum motivo para essa alteração contratual tardia, de anos, né? Assim, pô, falta o que argumentar. Porque se fosse uma coisa assim, ó, ele tá entrando na sociedade, tá aportando ao longo dos períodos, mas ele só vai... A gente tem um contrato que só vai ter alteração oficializando a entrada de sócio quando terminar de botar todo o capital. Beleza, poderia. Mas nesse caso não tem alguma coisa que justifique, né? Sim, entendo que é um pensamento que vem, que vai para a mesa e a gente como contador precisa mostrar os reflexos disso, mas também por onde essa história ela pode ser pega no pulo, entendeu? Acho que isso que é muito importante, até para reafirmar que assim, olha, o certo é isso. Se fizer isso, cara, num eventual questionamento, e aí a importância, né? O empresário com o contador e com o advogado, né, como braços fortes e coordenados. Assim, olha, se a administração tributária questionar por que o aporte foi lá em 2021 e a alteração contratual só foi agora em 2025, qual será a narrativa, qual será o argumento? Né, acho que esses questionamentos eles vão ser importantes até para o empresário tomar a decisão. Não, realmente, eu não consigo contar essa história de cara lavada sem rir. Entendeu? Ou então, não, beleza, vou assumir esse risco e se acontecer, eu já sei qual é o tamanho da encrenca. Tá? Eu acho que dá para ir por esse lugar aí. Beleza, Brunão?